Bem-vindos, Centelha Divina. Tanta informação que eu tô trazendo, faltava começar a ler um livro que a gente sempre lê por partes. A Bíblia. E por quê? Porque muitas das religiões trazem referências a escritos que constam nela, seja judaísmo, cabala egípcia, cabala judaica, kardecismo. Nenhum dos profetas, ou melhor, nenhum dos apóstolos se preocupou em escrever nada na época de Jesus, até porque Jesus, ele pregava, ele ensinava a importância do verbo amar. Por isso que a Bíblia tem o nome que tem, porque vem do grego e significa literalmente livrinhos, porque a Bíblia são vários livrinhos. Porque indica o plural da palavra biblion, que é diminutivo de biblos. Ela foi escrita em 3 idiomas diferentes: hebraico, grego, aramaico. Uma parte escrita na Palestina, outra na Babilônia, outra no Egito, outra na Ásia Menor, em Roma e outros locais. Mas ela começou de fato a ser escrita 1000 anos antes de Cristo. E terminou por volta de 200 anos depois de Cristo. Para que ela chegasse da forma que ela é hoje. E o Antigo Testamento, ele é a ponta do iceberg do que contém o judaísmo. Porque ele foi todo escrito na época do judaísmo, principalmente depois do exílio, 400 a.C. até 200 depois. E o Novo Testamento tem entre 100 e 400 anos depois de Cristo. Em 1300 a.C., ou seja, mais de 3.000 anos atrás, existiam várias tribos judaicas. Algumas urbanas, outras nômades. Mas, seja em Hebron, Betel ou Siquém, ou no deserto do sul de Judá, Betsabeia, existiam as tribos judaicas. Por exemplo, em Hebron, veneravam Abraão e Sara. Em Betsabeia, Isaac e Rebeca. Em Betel, Israel e Raquel. Em Siquém, venerava-se a memória de Jacó. Porque o povo de Israel nasceu dessas pequenas aldeias.
E eles tinham, nessa época, os seus deuses e deusas. Isso está numa introdução de Bíblia cristã. E no Pentateuco cananeu, El, Elohim, Aserá, Baal, Astarte, Anat, entre outros, eram venerados. E a religião naquela época já estava ligada ao sistema de poder. Mas a parte onde ficavam as tribos, na parte camponesa, nas montanhas, esse culto aos deuses e deusas estavam vinculado a aspectos fundamentais da vida. Ter filhos, fertilidade dos campos, dos animais, saúde, amor, proteção, veneração aos antepassados. Eram os anciãos, os pais, as mães que realizavam o culto. E as oferendas eram praticamente simbólicas. E ninguém ficava mais rico ou mais pobre nessa vertente camponesa da religião na época. Era uma religião centrada na defesa e na promoção da vida, da identidade, das instituições que possibilitam a vida nas condições ambientais da aldeia. Tanto que os arqueólogos encontraram um monumento erigido por volta de 1210 a.C. pelo faraó Mer-Neftá, em que aparece o nome Israel, indicando um povo que vivia na região montanhosa de Canaã. E o nome Israel une o nome do deus El com o verbo lutar. Isso está em Gênesis 32, versículo 29. E de fato, significa Deus é quem luta. Porém, haviam diferentes tradições religiosas para os pastores. Este Deus é Elohim, o Deus dos pais, dos antepassados. Está em Êxodo, capítulo 3, versículo 6. E em Gênesis 31, 53. Ou El Shaddai, o Deus das estepes, das montanhas, também em Gênesis. Para os escravos é o Deus dos hebreus. Êxodo, capítulo 5, versículo 3. Sendo que hebreu aqui não tem a conotação racial de descendente de Abraão, que tem no pós-exílio, mas significa a forma hebraica da palavra piru, que designa a condição social de gente marginalizada. E para os camponeses, este Deus é El, o Deus supremo do Pentateuco cananeu. Também em Gênesis, capítulo 46, versículo 3 a 4. Israel, nessa época, teve duas principais vertentes teológicas. A mais antiga, ligada à vida do povo, presente no culto a Yahvé, que vem da libertação, da solidariedade, da partilha da terra viva, na memória, na profecia, nas práticas mantidas em diversos santuários tribais e organizações camponesas remanescentes do tribalismo. É a teologia de Yahvé que defende a vida dos camponeses e camponesas.
A vertente difundida na religião ligada ao poder, nos cultos oficiais, é patrocinador da monarquia e do Templo de Jerusalém, elaborada por sacerdotes, escritas e profetas a serviço do rei. Os profetas que estão na Bíblia, como Isaías, Amós, Oséias, Miqueias, Jeremias, Safonias e outros, se dependesse dessa vertente ligada ao faraó, não estariam na Bíblia. Oséias teve de enfrentar armadilhas, Jeremias ameaçado de morte e preso, e seus escritos queimados. E por que tudo isso? Porque na Bíblia hebraica, cada um dos 5 livros iniciais tem como nome a primeira palavra que aparece neles. Assim, o primeiro chama-se Bereshit, que significa no princípio. Traduzido para o grego, recebeu o nome de Gênesis, que significa origem, nascimento, pois nele se encontram narrativas sobre a origem do mundo, da vida e do povo de Israel. E eu fui marcando porque quando começa a falar da árvore da vida, onde estavam no Éden Adão e Eva, já existia pessoas e eles, tentado pela serpente, Eva comeu a maçã e deu para Adão, a árvore da vida, que é o conhecimento do bem e do mal. Tanto que Deus disse, e isso está em Gênesis, capítulo 3, versículo 22. O homem tornou-se como um de nós, conhecedor do bem e do mal, que ele agora não ponha a mão também na árvore da vida, para dela comer e viver para sempre. Yahvé, Deus, o despachou do jardim de Éden, para cultivar o solo de onde tinha sido tirado. Expulsou o homem e, ao nascente do jardim de Éden, colocou os querubins e a espada de fogo para vigiar o caminho da árvore da vida. Então, mesmo que estejam divididas as religiões, elas se encontram em seus manuscritos. Não dá para fugir da origem, da nossa origem. Feitos à imagem e semelhança do Criador. Muita coisa foi-se queimada, foi-se perdida. E hoje a gente fica no breu da ignorância, buscando entender Deus e seus desígnios. Diz o ditado que ele escreve certo por linhas tortas. Não, Deus escreve certo, na linha certa, do modo certo. A gente que lê torto, ou não lê.
teve a frase que nem Deus afunda o Titanic afundou, né? Não se dá para brincar com Deus. E quando a gente começa a pegar pontinhas de iceberg e entender essa força poderosa que é Deus, a nossa vida flui. Por que eu tô falando da Bíblia? Porque o Antigo Testamento do povo judeu faz parte dela. Não foi tirado de tudo. A Bíblia podia ser só um Novo Testamento para os cristãos. Mas tem a ponta do iceberg do ensinamento judaico. E como diria Shakespeare, parafraseando-o agora, há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia. E eu me pergunto, como vocês, por que não foi tirado o Antigo Testamento? O que foi ocultado e nos é ocultado? Por que tem que haver as diferenças? Por que a religião oficial da humanidade não é o amor? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, compartilhe e até o próximo vídeo. Mahalo, Hana.